Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. A edição de hoje nós falaremos não sobre as coisas que a gente está acostumado a falar, sobre as famosas dicas de moda. Hoje a gente vai ter uma temática bem especial e um pouco diferente, mas que é muito especial para mim. Amanhã, no domingo, nosso programa completa um ano que está no ar. E como passou rápido, gente, para mim foi ontem que eu cheguei nesse estúdio cheia de dúvidas, cheia de falta de experiência, mas hoje eu estou aqui tentando entregar o meu melhor para vocês. O Fashion Icon, ele nasceu da ideia de trazer dicas de moda. Eu já consumia o conteúdo de moda muito antes do programa de moda. Para quem acompanha desde o início, eu contei como eu comecei a gostar de moda. Então, recapitulando para quem ainda não conhece, lá quando eu era bem pequenininha, há um bom tempo atrás, eu já apresentava esse desejo pela moda e pela comunicação. Uma curiosidade bem interessante é que eu tive fala precoce. Com 1 ano de idade, eu já falava muito além do que se espera para essa idade. E isso influenciou muito para essa minha capacidade de comunicação. Eu sempre fui muito apaixonada pela comunicação, por falar, por conversar. Então foi uma coisa que sempre existiu. E a moda apareceu um pouco depois. Desde muito pequenininha eu já gostava de me vestir, já gostava de fazer maquiagem, penteado. Minha mãe até ficava se perguntando, meu Deus, de onde vem a vontade dessa menina de usar tanta maquiagem, de arrumar tanto cabelo e de escolher as próprias roupas? Porque minha mãe conta que ela nunca foi assim. Minha mãe até hoje, ela não é nada vaidosa, então ela é muito básica, as roupas dela são muito básicas. Tudo dela é muito básico, maquiagem ela quase não usa, no máximo um batom, acessórios também são muito poucos, ela é uma mulher muito básica. Então eu não tive dentro de casa essa super influência de moda, mas foi uma coisa que já nasceu comigo. E a moda, ela se apresentou muito cedo para mim. Então, desde muito pequenininha eu já gostava de eu mesma escolher as minhas próprias roupas, já gostava de combinações diferentes, de roupas coloridas. Então, foi uma coisa que sempre existiu em mim. Passando um tempo depois, veio a pandemia. E durante a pandemia, a gente ficava muito em casa, não tinha muito o que fazer. E foi aí que eu descobri um novo hobby. Além de já consumir os conteúdos de moda, acompanhar estilistas e coisas desse tipo, eu descobri um novo hobby, que era o crochê. Então, eu comecei a assistir aulas e cursos online para fazer crochê. Até hoje, eu tenho um paninho de prato que eu dei para minha mãe com uns bicos de crochê que eu mesma fiz. Agora eu estou um pouco enferrujado, porque faz muito tempo que eu não faço, mas o crochê e a costura foram duas coisas que foram muito interessantes para a distração aí durante esse período crítico da pandemia. Depois que acabou a pandemia, eu voltei à vida normal, voltei a frequentar a escola de forma presencial e esse desejo, essa vontade de consumir mais conteúdos de moda apareceu muito forte, que foi quando eu decidi que quando eu terminasse o ensino médio, eu queria fazer o curso de design de moda, né? Que atualmente a gente chama de design, estilismo e costura. É esse o curso que eu quero fazer atualmente, eu estou no 3º ano do ensino médio, e esse é o curso que eu quero fazer, além de jornalismo. Então, sempre quando as pessoas perguntam qual curso eu quero fazer, as pessoas já olham para mim, é jornalismo, né? Eu falei, jornalismo também, mas primeiro eu quero fazer moda, que foi a paixão que apareceu mais cedo para mim. A questão da comunicação, eu só usava ela na escola, na hora de apresentar um trabalho, nas relações ali interpessoais, com os amigos e com os familiares. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de conversar. Mas não era uma coisa que eu usava assim na internet ou de forma mais exposta. Que foi aí que apareceu a oportunidade de apresentar o programa para vocês. E cá estou eu aqui hoje contando um pouquinho de como foi esse processo. No começo não foi fácil porque eu não era acostumada a falar na frente das câmeras, eu sempre tive muita facilidade em conversar com pessoas, mas aqui eu estou falando praticamente sozinha. Vocês só vão ter acesso ao que eu estou falando depois que esse vídeo for postado, mas no momento da gravação eu estou falando um monte de coisa sozinha. E isso para mim é muito difícil, antigamente era muito difícil quando eu comecei, porque eu sempre gostava
de conversar olhando para a pessoa que eu estou falando. Então, sempre que eu estou num lugar público, ou na escola, ou assistindo uma palestra, eu sempre olho para quem está falando. Eu gosto de ter esse contato, de olhar nos olhos das pessoas. Então, olhar para uma câmera era muito difícil para mim. Então, se vocês acompanharem os primeiros programas, o meu olhar era um olhar muito confuso, muito desconexo, porque eu não conseguia ficar muito tempo olhando para a câmera. Hoje, isso para mim já é muito fácil. Tem várias pessoas aqui, mas eu tô olhando só para a câmera. Por quê? Porque já é fácil para mim. Então, foi um processo difícil, mas que eu me acostumei a fazer e que hoje em dia eu amo. Eu já não enxergo mais a minha vida sem o Fashion Icon e é o que eu quero fazer. Então, eu estou muito ansiosa para terminar o ensino médio, iniciar os meus cursos, para poder ter mais conhecimento e mais valor para agregar na vida de vocês com o Fashion Icon. Todas as dicas que a gente deu aqui ao longo desse um ano foram dicas que eu já usava há muito tempo na minha vida. Outras eu tive que estudar, pesquisar bastante para trazer aqui para vocês, mas são dicas que eu uso muito no meu dia a dia. Então, as combinações de cores, até aquelas mais ousadas, muito coloridas, eu uso também, porque como eu já falei aqui, eu sou muito autêntica. Então, eu gosto dessas combinações mais diferentes, eu gosto de muito acessório, de muita maquiagem, já é uma coisa que faz parte da minha personalidade. Sempre quando a gente vai sair, as pessoas já ficam perguntando, eu quero saber qual vai ser o look da Maria de Fátima, porque eu tenho uma vida fora daqui. Então, é muito interessante saber que as pessoas já criam expectativa nas minhas roupas e nos meus looks, porque eu sou essa pessoa que gosta de se arrumar, é a forma que eu me sinto bem. Quando eu tô em casa, que eu tô com aquela roupa mais básica de casa, que eu não tô maquiada, e que eu não estou muito arrumada, eu juro pra vocês que eu tô daquele jeito porque eu estou em casa. Mas se eu pudesse, eu passava 24 horas do meu dia assim, porque é a forma que eu me sinto melhor. Eu acho que quando eu tô arrumada, eu acho que é a minha melhor versão. Eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais eu mesma. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado há muito tempo e eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse momento emocionante. Estou aqui me segurando para não chorar, porque quem me conhece sabe que eu sou muito chorona. Então, qualquer coisa eu já começo a chorar. Eu sou muito sensível para esse tipo de coisa. Todas as minhas emoções são muito intensas. Então, quando eu começo a falar das coisas que eu amo, a voz começa a falhar e eu já fico muito emocionada. Por isso que eu vou encerrar o nosso programa de hoje por aqui. Eu fico muito feliz de ter vocês, ter o pessoal do estúdio que me apoiou desde o início, os meus parceiros, os meus patrocinadores, os meus entrevistados que me apoiaram muito durante esse processo e principalmente vocês, o público que me assistem. Eu também não poderia deixar de agradecer a duas pessoas muito especiais, que eu estava me segurando para não chorar, mas eu vou chorar, que são os meus pais. Eles me apoiaram muito durante esse um ano de Fashion Icon. E foram duas pessoas incondicionais para que isso pudesse acontecer, porque não é fácil. Então eu gostaria de agradecer vocês que estiveram com a gente aqui durante esse um ano. Eu gostaria de agradecer a minha família, que sempre me apoiou, que todo sábado está na frente da televisão com aqueles olhares orgulhosos me assistindo. E isso tudo é muito importante para mim. Eu acho que é a parte mais legal, quando eu vejo eles orgulhosos, eles se esforçando. A gente já gravou programas externos, então meu pai ele sempre ia comigo, minha mãe sempre me ajudou a me arrumar, porque apesar de eu ser muito autêntica, eu mesma gostar de escolher as minhas roupas, eu acho que no fundo eu ainda sou aquela garotinha pequenininha que precisa da mãe para se arrumar. Então tudo isso é muito importante para mim, faz parte da minha história, da minha identidade, e é a forma que eu mais me emociono. Eu sempre me emociono muito quando eu falo das coisas que eu amo. E há um ano atrás, eu não imaginava que o Fashion Icon ia ser tão importante para mim quanto ele é hoje. Então, eu só tenho a agradecer. O meu sentimento agora é de muita gratidão. Tenho pessoas que acreditam, então tem esse equilíbrio. Então, eu fico muito feliz de ter vocês, de ter os meus amigos e de ter pessoas que me apoiam, porque no final é o que compensa bem mais. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por estarem comigo durante esse um ano. Quero dizer que os próximos anos
2026 está chegando, então a gente vai ter muitas tendências, muitas novidades. A gente já tem vídeos aqui que falam sobre as tendências de 2026, mas um ponto bem interessante é que no ano que vem a gente vai ver se essas tendências realmente aconteceram. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.